Bom dia, pessoal. Eu estou aqui para falar mais uma vez ao povo brasileiro e alertar que nós estamos às vésperas de novas eleições para presidente da República, deputados federais e senadores, governadores e deputados estaduais. Então, a minha intenção de falar com vocês, brasileiros, é que, mais uma vez, quero dizer que cada um de vocês investigue o senador do seu estado. O que é que ele fez nesses últimos 8 anos? Porque senador, você vai eleger, é para ele ficar 8 anos legislando. Deputados federais são 4 anos, mas senadores são 8 anos. O que ele fez? Então, nesse momento, eu quero dar um alerta para vocês e investigar os senadores do seu estado, porque ultimamente, nos últimos meses ou ano, nós tivemos aí vários escândalos de impeachment por causa de corrupção, e nós sabemos quem foi contra a corrupção e quem foi a favor. E agora, por último, nós tivemos no governo do corrupto Michel Temer alguns senadores votando. Eu sou obrigado a falar porque o nome dele está aí na lista, né? E de repente pode ser mentira, né? Mas de repente pode ser verdade também. Como eles votaram a favor do decreto do decreto-lei que o senhor Michel Temer lançou para ser votado na Câmara dos Deputados e no Senado. E tem uns senadores aí que eu creio que não sou eu, mas nós brasileiros prezamos muito, porque eles discursam não pelo partido, mas pelo trabalhador. Assim, eu ouço falando. Esses senadores, eu quero dizer, citar o nome deles agora, aqui, que são poucos que são como eles, que é o senador Magno Malta, que eu prezo muito pelo discurso do Magno Malta, que não discursa pelo partido, mas sim pelo povo do seu Espírito Santo, do seu estado do Espírito Santo. A senadora Ana Amélia, que discursa também não pelo partido, mas pelo povo do seu Rio Grande do Sul. E o senador Cristóvão Buarque, que para mim também tem discursado, para mim, um discurso puro e limpo, né? O que eu tenho, que é em favor do pobre trabalhador. Mas eu quero dizer para vocês que os quais eu falei agora, que vocês devem uma explicação ao povo por que vocês votaram em favor de Michel Temer nesse decreto trabalhista, que é a reforma trabalhista. Então, que vocês deem a explicação ao povo brasileiro e do seu estado o porquê desse voto. Porque nós estamos aqui, ainda não sabemos como que foi esse decreto trabalhista, o que nos parece que desfavorece ao trabalhador. Por isso que nós precisamos de uma explicação de vocês, senadores. Então, ao povo brasileiro, eu quero dizer que apenas que vocês novamente preste atenção
e veja se o senador e os deputados federais e estaduais e o governador do seu estado merece o seu voto ou se não merece. Porque se não merecer, nós não devemos votar em alguns ou muitos, a maioria deles, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais, não deve ser eleito nem para síndico de prédios. Certo, pessoal? Porque vai a lista agora dos senadores que eu vou postar num trabalho muito bem feito pela a senhora Adelita Monteiro, que prestou também um trabalho bonito ao postar a lista dos senadores que votaram em favor de Michel Temer, e eu também creio que contra o trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador já não tinha muitos direitos. E me parece que alguns desses direitos foram tirados. Mas como eu ainda estou em dúvida, que vocês, senadores que votaram a favor de Michel Temer, que nos dê uma explicação. Porque nós prezamos muito pelo discurso limpo de vocês. Mas discursar limpo e depois votar a favor do governo, isso não nos favorece. Então nós queremos saber o certo, como que foi e por que desse voto que vocês votaram em favor, eu creio que do governo e não de nós trabalhadores. Certo, pessoal? E que vocês compartilhem para que os brasileiros e todos os brasileiros que moram em todos os países do mundo inteiro fiquem sabendo quem são nossos governantes e quem são nossos senadores. Os demais senadores eu não preciso nem falar. Não preciso falar de Renan Calheiros, que ele não votou nessa lista, mas eu sei que ele é petista roxo e que ele está sujo até o pescoço, envolvido na lista de corrupção da Lava Jato. Não precisamos falar dele, do senhor Renan Calheiros, que é senador por Alagoas, do senhor Romero Jucá, que é senador lá por Amapá, sei lá, Rondônia, aquelas bandas lá. O senhor Fernando Collor de Mello. Não precisamos falar desses, porque esses aí que não votaram, mas todos eles estavam abraçados ao PT, do qual também nós expulsamos o PT do poder, graças a Deus. Esses aí não precisam nós falarmos. Não é, pessoal? Porque eles não votaram agora a favor de Michel Temer, porque isso é uma briga de poder. O presidente deles foram expulsos. A Dilma Rousseff foi expulsa. Lula está preso. E, graças a Deus, uma pouca vitória. Mas nós precisamos mais vitória. Nós precisamos dar o troco para eles, para esses senadores, deputados federais agora, em 2018. O nosso voto para um novo presidente, que eu tenho já um nome aí, e eu creio que vocês já sabem que a maioria está com ele, né? Não vou falar o nome aqui, mas, pessoal, olha, compartilhe, porque através do seu compartilhamento os brasileiros vão saber quem são, né? Quem são os senadores sujos que não devem ser eleitos nem para síndico de prédios. E esses nomes que eu citei aí, eles precisam apenas dar explicação. Obrigado, pessoal. Era só isso que eu queria. A lista vai aí. Vou postar a lista dos senadores que votaram a favor de Michel Temer.
O artifício não é novo, mas o troca-troca de deputados com o objetivo explícito de se conseguir os votos para barrar a denúncia contra Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça choca até os parlamentares mais experientes. Isso não é uma demonstração de força, é uma demonstração de fraqueza. É pouco inteligente, comprometedor, porque mostra absoluto desprezo pela ética. A movimentação da CCJ foi intensa desde o fim de junho. E nessa dança das cadeiras, 9 deputados viraram titulares na comissão. No PMDB, o deputado Carlos Marum virou titular no lugar de José Fogaça. No Solidariedade, o deputado Áureo assumiu a vaga de titular de Major Olímpio. Mas depois, Áureo foi trocado pelo deputado Laércio Oliveira. No PSD, Expedito Neto perdeu o posto para o deputado Evandro Roman. No PTB, Nelson Marqueselli entrou no lugar de Arnaldo Faria de Sá. No PRB, Kleber Verde assumiu a vaga de João Campos. E o PR foi o partido que teve mais troca-troca nesse período. Laerte Bessa virou titular no lugar de Jorginho Melo. Magda Mofato entrou na vaga de Marcelo Derarol. Milton Monte assumiu o posto de Paulo Freire. E Bilac Pinto assumiu a vaga do delegado Valdir. Os protestos dos que seriam substituídos tomaram conta da CCJ ontem, na medida em que a notícia chegava. Lembra 2 anos e meio dessa comissão e acabei de saber pela imprensa que eu fui tirado da comissão, que minha vaga foi vendida para o governo. O deputado delegado Valdir voltou a dizer hoje que recebeu ligações de dentro do Palácio do Planalto avisando que as emendas seriam liberadas. A Casa Civil ligou num dos dias aqui para o gabinete, informou a liberação de 3 milhões e daqui a pouco, isso na quarta-feira da semana passada, eu era um dos únicos parlamentares que mantinha indeciso. No dia seguinte, uma ligação do partido dizendo que era para preparar mais 5 milhões de emenda. Isso é compra de voto. 50 senadores tiveram a ousadia de votar contra os trabalhadores do país. E para facilitar a vida, nós separamos esses senadores por seus estados respectivos. No Acre, votaram contra os trabalhadores o senador Gladson Camelli, do PP, e Sérgio Petecão, do PSD. Em Alagoas, votou contra os trabalhadores Benedito de Lira, do PP. No Amapá, o nome do traidor é Davi Alcolumbre, do DEM. O povo do estado do Amazonas nunca mais deve votar em Omar Aziz, do PSD. Baianas e baianos nunca mais darão um voto a Roberto Muniz, do PP. Os cearenses não reelegerão Tasso Gereissati, do PSDB, ao Senado Federal. E muito menos Eunício Oliveira, do PMDB, que presidiu toda essa palhaçada. No Distrito Federal, Cristóvão Buarque, do PPS. Já no Espírito Santo, Agno Malta, do PR, Rose de Freitas, do PMDB. E Ricardo Ferraço, do PSDB, traíram os trabalhadores. Em Goiás, os senadores que votaram contra o povo foram Ronaldo Caiado, do DEM, e Wilder de Moraes, do PP. No Maranhão, os 3 senadores votaram contra o povo brasileiro. Ou seja, você maranhense, se a pessoa já é senadora, não presta para receber o seu voto. Os senadores que traíram o povo foram Edson Lobão e João Alberto Souza, ambos do PMDB, e o senador Roberto Rocha, do PSB. O Mato Grosso vive a mesma situação. Os 3 senadores votaram pela destruição dos direitos das brasileiras e brasileiros. São eles Cidinho Santos, do PR, José Medeiros, do PSD, e Wellington Fagundes, também do PR. No Mato Grosso do Sul, também não se salvou nenhum senador sequer. Os 3 traíram a população. Pedro Chaves, do PSC, Simone Tebet e Valdemir Mota. Os 2 do PMDB votaram contra você. Em Minas Gerais, os 3 senadores juntos não valem uma cibalena vencida. São eles: Aécio Neves, do PSDB, Antônio Anastasia, do PSDB, e Zezé Perrella, do PMDB. Já no estado do Pará, Jader Barbalho, do PMDB, e Flecha Ribeiro, do PSDB, votaram contra os seus direitos
Por isso essas desgraças nunca mais terão um voto do povo. Paraibanos, meus queridos, aí da Paraíba também não se salvou ninguém. Ou seja, vocês não devem reeleger nenhum dos 3 senadores do estado, pois os 3 querem mulheres grávidas trabalhando em local perigoso. São eles: Cássio Cunha Lima, do PSDB, José Maranhão e Raimundo Lira, ambos do PMDB. Os senadores pernambucanos que traíram vocês que votaram neles são Armando Monteiro, do PTB, e Fernando Bezerra Coelho, do PSB. No Piauí, pelo amor de Deus, nunca mais votem em Ciro Nogueira, do PP, e Elmano Ferrer, do PMDB. No Rio de Janeiro, Eduardo Lopes, do PRB, traiu a classe trabalhadora. No Rio Grande do Norte, os senadores traíras são Garibaldi Alves, do PMDB, e José Agripino Maia, do DEM. No Rio Grande do Sul, por favor, nunca mais votem na senadora Ana Amélia, do PP, nem em Lazier Martins, do PSD. Em Rondônia, votaram contra os trabalhadores e trabalhadoras 2 senadores, Ivo Cassol, do PP, e Valdir Raupe, do PMDB. Em Roraima, esse aqui não tem que ser eleito novamente nem para síndico. Nunca mais votem em Romero Jucá, do PMDB. Em Santa Catarina, os 3 senadores são traidores. São eles Dalírio Beber e Paulo Bauer, do PSDB, e Dário Berger, do PMDB. E São Paulo vai renovar seu quadro de senadores. Afinal de contas, os 3 senadores de São Paulo votaram contra o povo trabalhador: Ayrton Sandoval e Marta Suplicy, do PMDB, e José Serra, do PSDB. Por fim, no Tocantins, os senadores terríveis que querem que a gente trabalhe feito escravo são Ataídes Oliveira, do PSDB, Vicentinho Alves, do PR. Compartilhe essa listinha para que todo mundo, de todos os estados, saiba com quem está lidando em 2018. E vamos fazer valer a máxima que foi espalhada aos 4 cantos do Brasil: quem vota contra o povo não terá o nosso voto.